Olá pessoal, começando mais uma live hoje, terça-feira, dia 28 de abril de 2020. A gente está fazendo essas lives aqui no portal, às terças e quintas, às 6 da tarde, sempre tentando trazer temas, entrevistas e conversas sobre a pandemia, né, de Covid-19 e temas correlatos, né, temas que tenham a ver com a questão. Hoje eu vou conversar com a nutricionista Márcia Dascal. A gente vai falar um pouquinho sobre a relação da ansiedade gerada pela pandemia e alimentação. A gente tem recebido muitas mensagens de pessoas dizendo que com né, as incertezas da pandemia, com a alteração na rotina, que acabaram bagunçando a alimentação, né? Algumas pessoas têm tido algumas compulsões alimentares, então a gente quer tratar esse assunto com bastante seriedade e a gente não vai ficar dando dica de alimentação, dica para comer saudável, não é essa a nossa intenção aqui. A nossa intenção é conversar sobre como lidar com a ansiedade nesse período, né, de pandemia. Eu vou só passar rapidinho aqui uns dados que eu costumo passar sempre no começo dessas lives, porque geralmente eu entro logo depois do Ministério da Saúde divulgar os números das vítimas de Covid-19, então eu acho legal a gente passar. Tá? Hoje, dia 28 de abril, o Ministério da Saúde anunciou que o número de mortes subiu para 5.017. Nós, infelizmente, tivemos o recorde de óbitos em 24 horas. Foram 474 mortos nas últimas 24 horas. O maior número registrado desde o início dessa pandemia. E com esse dado, né, que agora a gente chega a 5.017 mortes registradas, a gente ultrapassa a China, tá? E número de casos, nós temos 71.886 casos oficiais, segundo os dados mais recentes do Ministério, né? Foram mais de 5.000 diagnósticos de ontem para hoje, mas a gente sempre faz questão de lembrar que esses números são subnotificados, né? Nós não estamos testando todo mundo, então há estudos mostrando aí que os números divulgados estão muito abaixo, tanto de mortes como de casos, estão muito abaixo dos números reais, né? A gente sabe que a gente não chegou no pico, a gente deve enfrentar o pico, as autoridades sanitárias estão prevendo aí entre 2 e 9 semanas, e é isso, esse é o panorama geral da pandemia neste momento, né? Lembrando que a pandemia é dinâmica e ela também ocorre de forma diferente em cidades e em municípios e estados do país. São Paulo é agora a cidade, o município com o maior número de casos. Nós tivemos mais de 200 mortes em 24 horas. A situação aqui tá bem grave mesmo. E é isso. Eu vou pedir agora para a Márcia, por favor, me enviar o convite agora para participar da live. Márcia, se estiver me vendo, você manda para a gente começar? Acho que vai ser legal. E vocês podem mandar dúvidas também, que eu tô lendo aqui e vou tentando responder, né? Obviamente, a gente tem usado muito a hashtag CoberturaDV, tanto no Twitter quanto no Instagram, para que as pessoas mandem perguntas pra gente, a gente coleta as perguntas e tenta responder. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu tô aqui com a Márcia Dascal, que é nutricionista. A gente vai falar um pouquinho dessa questão da alimentação nesse período de pandemia, né, Márcia? Você não tem ideia da quantidade de perguntas que a gente tem recebido por e-mail, nas redes sociais, né, de pessoas muito preocupadas com a alimentação, até pessoas que aparentam ter problemas mais graves, como os distúrbios alimentares, e que também estão sofrendo bastante nessa fase, né, de incerteza, de alteração da rotina, muitas têm dificuldade para comprar alimentos, então evitam sair, acabam comprando muito alimento industrializado, enfim. Acho que a gente pode começar conversando um pouquinho por aí. Eu queria, para a gente já começar, Márcia, falando da relação da ansiedade mesmo na alimentação, né? Porque acho que não é à toa que essas pessoas estão falando muito disso, né? De que a ansiedade está trazendo mais o que a gente popularmente chama de compulsão, vontade de comer mais, né? E comer mais alimentos
menos saudáveis, como doces, salgadinhos, alimentos industrializados. Como você pode dizer que a ansiedade interfere nisso? Ah, bom, primeiro a gente precisa dizer que é uma situação em que não houve antes, né? A gente não É. viveu. Então, é natural ficar ansioso, é natural ficar com incerteza, sem saber o que vai acontecer com a gente, se a gente vai ficar doente, se os nossos familiares vão ficar doentes, se a gente vai ter trabalho, se a gente vai ter dinheiro, se o supermercado vai ter as coisas que a gente precisa comprar, né? São muitas questões. E isso interfere no sono, interfere no estresse, interfere na ansiedade. A ansiedade, quando ela volta para a alimentação, ela pode se manifestar de duas maneiras. Uma, que eu vi até alguns comentários do pessoal na chamada que você fez, é a ausência total de apetite, tudo cai mal, parece que fica meio virado, nada cai bem, falta de prazer. O próprio Covid, é bom a gente lembrar que gera um comprometimento no odor e às vezes no sabor. Então, se a pessoa parou de sentir sabor ou o cheiro dos alimentos, ela precisa conversar com o médico dela ou com essas unidades que ficam de plantão para tirar dúvida do Ministério da Saúde, né? E a outra maneira que a ansiedade pode interferir na alimentação é que com tudo isso de incerteza, a gente precisa voltar para alguma coisa que traga conforto. Em geral, você vai procurar alimentos que são ricos em carboidratos, né? Então, massas, pães, bolos e doces, porque o carboidrato, ele libera serotonina, que é um neurotransmissor associado com bem-estar, bom humor, saciedade. Além disso, a gente associa sempre bolo, brigadeiro, chocolate, sorvete com momentos gostosos, né? Então, aniversários e outras comemorações. Então, a tendência é a gente buscar mais esses alimentos. A gente tem recebido muitas queixas de pessoas falando, puxa, nunca comi tanto doce. E por outro lado, a gente também tem recebido relatos de pessoas que perceberam que o grande consumo de doces, ou o que se chama de besteira, que é um termo que eu não gosto muito, acontecia mais quando elas estavam trabalhando, porque elas estavam numa rotina estabelecida dentro de um lugar em que tinha muitas pausas para o café ou que não tinha tempo nada, né? Então a gente tem essas duas situações. Os nutricionistas, posso te garantir, também estão atendendo à distância e trabalhando como louco agora para dar conta de tudo isso. Mas eu venho aqui para a gente poder ter algumas dicas práticas do que fazer com isso, né? Tudo que eu estou falando aqui, todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. É que eu acho legal, Marcia, eu acho super importante, né, a questão do diagnóstico, né, em saúde no geral. O diagnóstico geralmente ajuda, né, a pessoa a entender o problema que ela tem e procurar ajuda. Mas a gente também tem com isso um risco de excesso de diagnósticos, às vezes mal dados, né? Então a gente vê agora com essa coisa, a questão dos distúrbios alimentares, da bulimia, da anorexia nervosa. Realmente há as pessoas que têm esses problemas, que precisam de tratamento. Mas você não acha que é um pouco também de exagero? Por exemplo, pessoa que ataca um pote de sorvete vendo televisão num dia que está triste e diz: ah, eu tive uma compulsão alimentar, eu acho que eu tenho bulimia, que eu tenho alguma coisa. Você não acha que há um exagero na forma como a gente lida um pouco com esses transtornos também? Ou com o erro de diagnóstico, né, no caso? Eu acho que como a gente tem nome para muita coisa, a gente fica tentando se encaixar dentro desses rótulos. Então, para mim, fala, o problema é que eu tenho compulsão, né? Talvez você esteja com um comportamento mais compulsivo por causa de um momento de ansiedade, mas então vamos tentar organizar. Eu acho que a primeira dica que eu posso dar para todo mundo que está assistindo aí, essas 360 pessoas, é que quando a gente tem uma rotina estruturada, ou seja, o organismo ele sabe que horas que ele vai receber o alimento, fica mais fácil para ele poder se programar. Se a pessoa tem uma rotina que um dia ela acorda às 11 da manhã, outro dia às 2 da tarde, outro dia às 9, e vai dormir em horários variados, fica muito difícil para o corpo se organizar e saber com o que ele tem que lidar. Né? E às vezes acorda e aí não vai tomar café e vai comer só às 4 da tarde. Então, a primeira dica, sem ser uma coisa muito rigorosa, porque a gente não está falando de nada muito para seguir a risca, mas para ter em mente isso, é tentar organizar uma rotina para o seu corpo. Né? Então, assim,
tentar organizar uma faixa de horário que você vai tomar café da manhã, uma faixa de horário que você vai mais ou menos almoçar e uma faixa de horário que você vai mais ou menos jantar. Isso já vai resolver metade dos problemas que a gente vê por aí, que as pessoas falam, tô com muita vontade de doce, não sei o quê. Porque quando tá em casa, tá assistindo série, tá trabalhando no computador, muita gente tá trabalhando mais em casa pelo trabalho remoto do que no próprio escritório, né? Ou cuidando da limpeza, cuidando das crianças. Quando a gente vai ver, já está com muita fome. E aí você vai pegar o pacotinho, porque ele está mais rápido do que você fazer. Então, vamos organizar pelo menos 3 momentos de refeição. Ah, eu preciso fazer o lanche da tarde, eu preciso fazer o lanche da manhã. Não precisa, você só precisa comer se você tiver com fome, né? E aí... o fast food da natureza é a fruta, né? Porque é só descartar e comer, ou algumas você já só lavar e comer. Então, deixe uma fruteira acessível em cima da mesa da cozinha. Se você tem crianças, outras pessoas que moram em casa, deixa também algumas frutas lavadas na geladeira, porque isso fica fácil de consumir. E aí, às vezes, a gente tem que lembrar que a gente tende a querer comer alguma coisa e, na verdade, a gente está com sede. Porque em casa, eu percebo que as pessoas bebem menos água. No trabalho... Sim, essa é outra coisa que muita gente está falando, né? Que não fica com a garrafinha do lado, não tem as pausas. Não tem a pausa, que levantava para ir no banheiro ou levantava para tomar um café, já bebia água. Então, a gente perdeu um pouco da nossa rotina, do mapeamento mental da nossa rotina, e a gente precisa criar uma para a gente, né? Então, é claro, meus filhos, por exemplo, acordavam 5h30 para ir para a escola. Eles não estão acordando mais 5h30, eles estão acordando às 7, né? A gente não precisa ser tão rigoroso e fazer igual a gente fazia, mas a gente pode sim organizar uma estrutura onde a gente tenha um tempo programado para comer, um tempo programado para se movimentar, então fazer algum tipo de atividade física, porque a imobilidade física, ela gera muita ansiedade também. Então, se a gente levanta de tempos em tempos, dá uma espreguiçada, né? Desliga o celular em algum momento, faz alguma coisa que a gente gosta, em vez de ficar só limpando a casa, ou só respondendo e-mail, ou só dando conta das questões das crianças e do trabalho, a gente consegue diminuir muito, muito, muito a vontade de doce. Eu tenho um cliente que... logo no começo eu mandei uma mensagem para os meus clientes e falei, olha, você não está de férias, tenta organizar a rotina, dei algumas dicas, né? Se der para sair, quem tem quintal, ou ficar na janela, abrir a janela. E ele falou, Márcia, isso foi tão importante para mim, porque eu estava achando que era tipo umas férias prolongadas. E aí eu trocava o dia pela noite, cada horário eu estava... E isso bagunçou tanto a minha alimentação, e agora eu estou me sentindo tão bem, porque eu estou mais estruturado, né? Então eu acho... E eu estou batendo muito nessa tecla porque ela faz uma diferença muito grande. Agora, é claro, a gente está em casa, né? Tudo bem, a gente... O que não significa que a gente vai pegar o bolo inteiro e vai comer um dia só, porque ele está lá. Pode se permitir um pouco mais de comidas prazerosas, que para algumas pessoas é doce, para outras pessoas é fritura, para outras pessoas é uma coisa mais com molho mais gorduroso, para alguém é um salgadinho. Dá para fazer. Outro dia eu fiz aqui que a gente fez um boteco aqui em casa, que a gente pegou a linguiça, fez na fritadeira com ar e fez também queijinho, tomate, pepino, rabanete, batata doce. Tinha cerveja, mas dá para comer de tudo, entende? E também, porque já que a gente está em casa, a gente pode aproveitar e fazer. Uma outra coisa legal que eu percebo é que quando a gente tem texturas variadas na alimentação, isso ajuda também. Então, às vezes, a gente não quer comer, a gente quer só mastigar, porque o ato de mastigar alivia a tensão. Então, vamos pegar... Eu não estou fazendo aquele truque de nutricionista de trocar o bolo de chocolate por uma cenoura, tá? Mas pode comer o bolo de chocolate para matar a vontade, e para isso a gente pode começar um pouquinho. E a gente pode comer a cenoura, a pipoca, coco, aquelas coisas mais duras e mais crocantes que vão dando aquela acalmada. Por isso que a gente recomenda a refeição pela salada, né? Porque ela tem normalmente folhas mais crocantes e a gente pode incrementar com sementes, castanhas, outros vegetais, tipo rabanete, salsão, coisas mais durinhas e transformar essa salada numa coisa que vai
aplacar um pouco essa ansiedade e daí a gente pode comer o prato quente com calma. Ah, legal. Olha, tem até uma pergunta aqui que tá da Dente Tatiana, imagino que seja dentista, né? Ela fala qual alimento ajuda na ansiedade e ajuda a não ter tanta vontade de comer doce? Porque eu também vejo que muita gente está escrevendo que a comida virou praticamente o único momento de prazer disponível, né? As pessoas estão trancadas em casa, não têm conseguido sair, passear, fazer outras coisas, aquelas atividades ao ar livre, coisas que elas faziam antes, e a comida acaba, né? Então já chega a pessoa já sem muitas outras opções de prazer e ansiosa, é natural que ela ataque a comida. Tem algum alimento que pode ajudar nisso, de diminuir a vontade de comer doce, que geralmente é a comida que a gente mais ataca, assim? Tem, primeiro, a estruturação das refeições que eu já falei. Segundo, alimentos ricos em carboidratos mais complexos. Então, aquele carboidrato que está preso no amido. Então, a gente fala de arroz, a gente fala de pão, a gente fala de macarrão. Não estou falando do açúcar simples, do doce, do refrigerante. Uhum. As fibras dão uma segurada nessa absorção de açúcar. Então, quando a gente tenta, eu sei que eu comi brigadeiro ontem, então vou comer só uma saladinha hoje. A tendência é o corpo ficar, ué, cadê o carboidrato? Cadê o carboidrato? E se você não comeu arroz, não comeu batata, não comeu nada, ele vai acabar compensando. A outra coisa é que quando a alimentação é muito monótona, a gente fica com quase uma carência subclínica de nutrientes e o corpo faz a gente querer comer mais. E uma outra coisa ainda que tem funcionado muito é assim, a gente está em casa, a gente está gastando menos energia do que a gente gastava antes, porque o simples fato de, sei lá, sair para almoçar no trabalho e voltar, você já andava um pouquinho, né? Uhum. Isso acontece muito até com quem se aposentou, e porque não tem esse gasto. Então, a gente diminui de energia. Come num prato menor. Você pode repetir, você está na sua casa, você pode repetir quantas vezes você quiser, mas que tal fazer uma experiência e comer um pouquinho para se permitir, talvez repetir se você precisar, quantas vezes você precisa. E daí você vai perceber que talvez aquela repetidinha que você dá, ou aquele bolinho que você come à tarde, tudo bem, compensou porque você comeu um pouquinho menos na refeição. Faz Total. Isso é uma coisa importante, eu acho, de se dizer. A gente não está gastando a mesma quantidade de energia que a gente gasta quando a gente está com a vida, né, normal. Né? Mesmo as pessoas que não praticam exercícios, elas se movimentam mínimo, né? Quando saem, quando, né, fazem outras atividades. E, então, é importante reduzir um pouco as porções. E tem como a gente se manter mais ativo dentro de casa? Isso é importante também, Márcia, para ajudar nessa ansiedade, assim. É fundamental, porque lembra que eu falei do carboidrato liberar serotonina? O exercício ele libera endorfinas, né? Que são primas, são neurotransmissores também que atuam causando essa sensação de bem-estar. Ninguém está falando para você pegar uma esteira ou algum equipamento que você não tenha na sua casa e comprar, nada disso, sabe? Saquinho de feijão, saco de arroz de 5 quilos, dar umas espreguiçadas, aquelas coisas que a gente fazia na escola, chinelo, pular corda, quem tiver bola, tiver um quintal, bater uma bola, nada com muito compromisso, se bem que a gente tem muitos tutoriais de vídeo no YouTube ou vários canais ou aplicativos de exercício, mas fazer uma coisa pequena, a gente não pensa, vou fazer 1 hora de exercício, mas que tal 15 minutos todo dia? Isso faz uma diferença, inclusive na quantidade de energia que a gente gasta e também na nossa ansiedade. E pode ser uma coisa gostosa, tipo, coloca uma música e dança, ninguém tá olhando mesmo, né? Ou então sai na varanda e faz, tá tanta gente fazendo show aí, né, para os vizinhos. Quem tem varanda, Agora, aqui tem um do K. Silva, quer saber, olha, como reforçar a imunidade? Estou em crise de ansiedade e sem vontade de comer. Tenho enjoo, sinto fraqueza. Tem alguma sugestão para ajustar a alimentação? Essa é outra coisa que a gente está falando. Tem as pessoas que com ansiedade elas comem muito e tem as pessoas que acabam comendo menos, né? E também, ou porque também tem que, né, se perde um pouco na organização da rotina alimentar, né? Tem que fazer comida, acaba ficando com preguiça de ter que fazer. E você tem alguma dica, assim, para as pessoas que em vez de vontade de comer, elas não sentem vontade de comer, acabam comendo menos?
Eu acho que assim, esse é o momento da gente fazer os alimentos que a gente gosta muito. Sabe aquela receita que você não faz tempo? Um picadinho, um estrogonofe, comidinha de vó, né? Um frango com quiabo. Eu não sei que parte do Brasil você tá, mas com certeza você tem uma receita favorita que você não come faz tempo. Quando a gente tá assim, meio enjoado, sopas, caldos ou sucos misturados com várias coisas costumam cair bem. Se está muito quente, a gente pode optar por alimentos mais fresquinhos, então uma fruta mais geladinha. A questão é a gente olhar para a gente e tentar perguntar para o nosso corpo do que ele está com vontade. Eu sei que tem muita gente aí que vai falar, eu estou com vontade de comer biscoito, ou chocolate, ou sorvete. Ok, mas além disso, né? Porque a ideia é que a gente tenha outras coisas que a gente goste além do doce. O doce, ok. Se a gente tiver uma alimentação 80% bacana ou 90% bacana, ok, comer um pouco de doce também. Tudo bem, né? A gente está extraordinária. Mas é o que eu falei, a gente tem que usar o doce para matar a vontade. E para matar a vontade basta um pouquinho. No dia seguinte tem mais. E mais. Se você conseguir controlar, você vai poder comer quase sempre. O que não dá é para ficar com aquele raciocínio de tudo ou nada. Então, que se dane, hoje eu não afim, eu vou fazer. Né? E dentro disso a gente pode lembrar que tem alguns alimentos que o pessoal está falando por aí, da imunidade, sim, eles ajudam, mas o que ajuda de verdade a imunidade é a gente ter uma alimentação variada, diversificada, dentro do possível de cada um, né? É claro, você não vai comprar um repolho e usar numa refeição só, você vai aquela semana, talvez, várias vezes. O que muita gente não sabe é que as fibras alimentares que estão presentes nas frutas, verduras e legumes, elas não servem só para a gente conseguir ir no banheiro melhor, né? Elas servem de alimento para as bactérias boas do intestino. E essas bactérias boas que fazem a parte mais importante da nossa imunidade. Então, não adianta tomar um monte de suplemento, eu tô vendo aí as pessoas se automedicando com um monte de coisa e não caprichar nessas fibras que vão alimentar essas bactérias boas e que vão deixar a nossa saúde melhor. Não é? Às vezes a gente toma um suco de laranja desses espremidos na hora e até sente que aquilo ali tá caindo gostoso, né? Então a gente tem que ter também na alimentação. Acho que isso é fundamental. Tentar descobrir, aproveitar esse momento para descobrir outras coisas. E olha, um recado importante, Mariana, que não tem a ver diretamente com alimentação, mas tem a ver com a ansiedade, tá? Calma. Quem está em casa está protegido. A gente está dentro de casa. É chato não poder sair? Sim, mas a gente não está numa cama de hospital, a gente está em casa, a gente está bem, né, amparado. Claro que cada família tem suas dificuldades, o mundo inteiro está vivendo isso com grandes questões, né, de trabalho, de emprego, mas a gente consegue, a gente vai passar por isso. O importante é aproveitar esse momento para descobrir coisas que você talvez goste e nem saiba, ou talvez gostasse quando era criança e não faz mais, ou retomar velhos hábitos, ou procurar outras coisas, por exemplo, eu sempre quis aprender a fazer tricô, é um bom momento, né? Eu sempre quis estudar inglês. Tenta, sem se cobrar. A gente não precisa ser produtivo. Eu acho que essa cobrança da produtividade, tanto do trabalho, quanto a sua casa ficar perfeita, quanto você virar uma pessoa fitness, isso está deixando as pessoas ansiosas. A gente precisa se mexer não para fazer, não para virar Miss Fitness. Ninguém vai ganhar medalha, ninguém vai ganhar diploma, né? O que a gente quer é tentar descobrir formas gostosas de estar mais em contato com a gente mesmo. Ai, legal, gente. Olha, eu sou a Mariana Varela, editora do site. Eu estou conversando com a nutricionista Márcia Dascal aqui. A gente está falando um pouquinho de alimentação na pandemia, de ansiedade. E, Márcia, tem uma coisa que eu considero um pouco mito, porque a gente acaba se envolvendo com a alimentação, que a alimentação também faz parte da área da saúde, né? As pessoas esquecem um pouco, mas a alimentação faz parte da saúde. Essa ideia de que para você ter uma alimentação saudável, você precisa gastar muito dinheiro. E a gente está num momento em que as pessoas, né, a maioria das pessoas está com dificuldade financeira, né, ou, às vezes dificuldades graves, e acaba apelando para alimentos mais fáceis de fazer e industrializados que tendem a ser mais barato. Isso existe realmente para a gente se alimentar bem? A gente precisa gastar muito?
Não. É claro que todo mundo gostaria de comer camarão ou coisas que, sei lá, quem mora na beira da praia até consegue, mas aqui em São Paulo são alimentos mais caros. Ou a tal da, sei lá, linhaça dourada, toda hora aparece alguma coisa, né? É. A gente não precisa de nada disso. E também a gente precisa tirar esse conceito de que o alimento industrializado, só pelo fato de ser industrializado, é ruim, tá? Olha só, Uhum. o leite industrializado, o macarrão é industrializado, a farinha é industrializada, o óleo é industrializado, e a gente usa isso para cozinhar outras coisas, né? Então, Uhum. tem um pacote de macarrão aí, o que que você pode misturar? Dá para você fazer um molho de tomate? Se você não sabe fazer o molho de tomate, comprou um molho de tomate pronto, dá para você misturar alguma outra coisa nesse molho, colocar uma salsinha para dar, né, aquela incrementada nele? O que a gente tem visto nos supermercados realmente é isso. A parte dos industrializados tem sumido rápido, mas os alimentos É. frescos estão lá, né? Nos varejões, nos sacolões, nos supermercados. Tem cidade que tem feira livre funcionando e tem cidade que tem os produtores que entregam. Então, a gente precisa ver, por exemplo, se você lata de milho, isso é um alimento industrializado, mas é milho, né? Uma ervilha Uhum. congelada. Então, a gente tem que facilitar a nossa vida também. A gente não precisa cozinhar tudo do zero. A gente pode usar, por exemplo, um tomate pelado e fazer um molho, um macarrão que está ali e incrementar, né? E vai ter Uhum. refeições que a gente vai fazer do zero, vai estar super empolgada e outras não, mas a gente tem que sentir que a gente está comendo bem. E todo mundo sabe o que é comer bem. Comer bem não é comer coisas caras. Arroz, feijão, macarrão, tudo pode e deve fazer parte de uma alimentação saudável. Você não precisa comprar salmão, coisas importadas, coisas com nomes difíceis, né? Uhum. Aliás, a gente tem quintal e às vezes tem lá um pezinho de abacate, tem mamoeiro. Se a gente anda na rua, às vezes a gente até vê, né? Então, tá indo para o Uhum. mercado, viu uma árvore de fruta, pega uma frutinha lá. Tem vizinho que tem horta, dá para trocar com ele alguma coisa que você tenha. Tem temperos que a gente consegue plantar, por exemplo, a cebolinha, quando vem com aquele talinho embaixo, quando a gente compra o cheiro Uhum. verde, vem um talinho. Você pode replantar se você tem um pedacinho de terra aí, né? Então, assim, dá para usar, mas a gente pode inventar, né? A batata, a gente não precisa fazer só frita, a gente pode colocar ela no forno. Aliás, o forno é uma coisa que é ótima, porque a gente está em casa, né? E é uma coisa que, Uhum. quando eu trabalho à noite, na rotina normal, Exato. pegar o forno, vai levar 40 minutos para fazer alguma coisa, não dá. Aqui a gente está em casa, às vezes trabalhando, às vezes ajudando o filho no dever de casa ou fazendo alguma coisa da limpeza mesmo, enquanto isso o forno está trabalhando para você, né? Então a gente pode Uhum. colocar tudo no forno, batata doce, mandioca, abóbora, cabotiã, tanto com o peixe ou com o frango, até carne às vezes dá para pôr no forno. E a gente não precisa de nada muito elaborado. Se você fizer Uhum. isso, um arroz, feijão, tiver uma carne ou frango, para quem come, né? Porque os vegetarianos e veganos também têm que lembrar Uhum. disso. Algum grão desses e uma salada, que às vezes vai ser uma salada riquíssima em folhas, agrião, com alface, com acelga, com beterraba, com cenoura, e às vezes você vai olhar para sua geladeira e vai falar, nossa, tomate. Então pega o tomate, coloca uma cebola, abre uma lata de milho e transforma aquele limão numa limonada, né? Uhum. Aham. Um dos motivos que me fez chamar a Márcia aqui é porque a primeira vez que a gente conversou, Márcia, você me disse assim, não tem alimentos que tem que ser cortados da dieta, né? E eu lembro que você falou, eu não gosto dessas coisas de sair do consultório do nutricionista com uma coisinha, 2 colheres de arroz, 2 de feijão, um peito de frango, que isso, né, não dá para pessoa faz isso um tempo, uma hora não aguenta, né? E isso eu acho muito importante. Dá para a gente comer de tudo mesmo, né? Ou existem alimentos que a gente não deve comer e que devem ser evitados sempre? Lógico que dá, gente. Olha só, a gente vive da época mais inédita da humanidade, que é uma época em que a gente come, não só, né? Porque realmente a gente comia o alimento de época que tinha ali e ficava, sei lá, meses comendo mandioca, ou meses comendo. E daí, quando não tinha, porque não era safra, não tinha outra coisa. E hoje você Uhum. pode encontrar, né?
alimentos até de diversas partes do mundo e a gente come por prazer. A gente desenvolve economia. Toda a família, por mais simples que seja, tem aquela receita favorita que só a avó sabe fazer, ou só a mãe, ou o pai que é o mestre cuca, né? A gente tem lá um salpicão de frango com batata palha, que seja, né? Agora, tem coisas que a gente tem que comer mais e tem coisas que a gente tem que comer menos. Ninguém que está escutando é criança, todo mundo sabe o que é mais saudável e o que é menos saudável. O que é menos saudável, a gente vai comer numa quantidade menor ou menos vezes. E o que é mais saudável, a gente vai comer mais frequentemente. É só isso, a gente não precisa se privar ou taxar alimento de bom e ruim, porque quando a gente faz isso, a gente aumenta a nossa vontade. Então, essas pessoas que estão comendo doce todo dia, se ficarem, ai meu Deus, eu não devia estar comendo doce, nossa, eu sou um fracasso mesmo. Isso vai gerando mais angústia e aí a gente vai comer mais doce e a gente vai entrar num ciclo muito ruim, porque a gente não está usando esse período para se conhecer. Então, assim, tá com vontade de comer doce? Tá bom, se pergunta o que eu quero, porque às vezes nem sabe o que quer. Né? Escolhe não precisa comer doce o dia inteiro, porque senão também fica com aquele, hoje é o dia permitido, e aí come sem atenção, né? Mas também se a gente come na frente da televisão, assistindo série, ou come na frente do computador trabalhando, a gente nem aproveita o que a gente está comendo. Você não acha? Totalmente. Totalmente. Você nem presta atenção, nem tem prazer, né? Você vai comendo automaticamente, né? Como se... Sem prestar atenção no que você está comendo mesmo, né? Agora, isso é uma coisa legal, é que eu vejo muitas pessoas falarem, eu sou compulsiva, né? E quando você vê, na verdade, ela faz isso, né? De ficar com muita culpa por estar comendo algum alimento, geralmente doce. E aí... É verdade, a vontade vem maior mesmo quando a gente tenta cortar um alimento ou reduzir ao máximo o alimento? Claro que vem. Se eu falar para você agora não pensar num elefante, a primeira coisa que você vai fazer é pensar no elefante, né? Isso vale para mim. Se você falar, não bebe água o dia inteiro, você pode nem beber normalmente, mas proibir de beber água, a primeira coisa que você fica, nossa, eu queria tanto beber uma água, eu tô com muita sede, né? Então calma, vamos com calma, vamos tentar entender nosso corpo. O que a gente está fazendo com ele, né? O corpo não é uma lata de lixo, o corpo é o nosso verdadeiro lar. A gente vai viver dentro dele até o último dia de nossas vidas, né? Então era bom que fosse bem tratado, que fosse um lugar confortável para a gente ficar. Mesmo quem não está confortável com o próprio corpo, porque tem alguma questão com o peso, são coisas que podem ser trabalhadas, também pode se tratar bem, porque o corpo devolve para a gente isso também. Quando a gente pensa, por exemplo, numa criança que está chorando, né? Tentar fazer uma analogia para vocês. E a gente começa a gritar com ela. Você não pode chorar, porque, veja bem, você está deixando a mamãe triste, isso não se faz. Gente, a criança está chorando por algum motivo, mesmo que seja para fazer a tal da birra, se é que isso existe ou não, né? Você pode ficar argumentando com ela, ou você pode estar resolver a situação, dando um abraço, ou sei lá, bravos vão deixar de castigo, cada um sabe o contexto, mas é a mesma coisa com o nosso corpo, né? Se a gente toda vez, ciclo de, eu como muito... então eu sou malha, então eu como mais ainda, e aí então eu vou entrar no regime. Aí eu vou entrar no regime que é assim, eu vou ficar sem comer até a hora que eu aguentar. E aí a hora que eu não aguentar mais, eu vou tentar comer uma fruta. E daí no dia seguinte eu vou comer o doce de novo, porque é impossível a gente ganhar essa parada do corpo. O corpo precisa de energia para viver. E também precisa de coisas, né? Agora, se o prazer dessa quarentena está sendo comer, então eu acho que você tem que ter uma conversa muito séria com você mesmo e tentar descobrir outras coisas que você gosta de fazer. Desenhar, cuidar do jardim, arrumar seu armário, ou coisa, qualquer coisa, ler, fica sem fazer nada, porque é interessante isso também. Se espreguiçar, coisa, mas comer não é a única coisa que a gente precisa fazer ou pode fazer na vida. Agora, só para responder umas perguntinhas que o pessoal está mandando aqui, a Karina Vargas quer saber se a pipoca, se faz mal comer pipoca, como que é a quantidade de pipoca que pode comer, se não pode. Tem muita essa coisa que diz que é uma comida fácil da gente fazer, né? Rápida.
E como é que é a pipoca? Tudo bem comer pipoca? Tem um jeito de fazer pipoca que é melhor que outro? E pipoca é um carboidrato, porque é o milho, rico em fibras, Uhum, né? Milho, aliás, é um uhum, alimento super versátil, né? Porque tem fubá, tem farinha de milho, tem farofa uhum. de milho, miga do milho, que é uma coisa que a gente pode comer porque dá um pouco de trabalho, e a pipoca, que é um dos alimentos que eu mais adoro e mais divertidos. Carboidrato, muita, muita, muita fibra e é gostoso, né? Então, sim, Uhum. pode comer quanto. Bom, você pode determinar isso com o seu nutricionista, mas assim, a gente sabe o que é uma porção razoável É. e quando está exagerando. O melhor jeito de fazer pipoca é a pipoca de panela, aquela velha tradicional, que a gente põe óleo, eu ponho até um pouquinho de manteiga porque fica mais gostoso. Uhum, Mas controla o óleo que a gente está colocando e nessas de saquinho para esquentar no micro-ondas, não, né? O saquinho uhum. do micro é uma porção que uma empresa determinou para você comer, né? Que tudo É. bem se você está em pessoas ou se você está em 5 pessoas, mas se você está sozinho, você vai comer tudo se você estourar. Uhum. Ele tem aquele revestimento de Teflon ali que acaba, eventualmente, a gente engolindo também, então não é tão legal. E tem uma quantidade de óleo ou manteiga, margarina, É. que alguém que colocou. Então, a de É. pipoca de panela tradicional é o jeito mais legal que a gente recomenda. Ai, não pode Uhum. comer? Pode comer. Uhum. Legal. Tem muita gente perguntando aqui. Eu sei que é um assunto polêmico e que demoraria muito tempo, mas como tem muita pergunta, se a gente pudesse falar um pouquinho, tá na moda o jejum intermitente, né? Aquela coisa da pessoa fica 16 horas sem se alimentar e depois comer nos outros tempos. E tem gente que diz que perde peso com isso, e tem gente que não perde, que ao contrário, acaba comendo muito nas horas que está liberado comer, né? O que também não é a ideia do jejum intermitente, que não é para você comer tudo que você quer. Mas enfim, tem gente aqui perguntando, então acho que é legal a gente falar um pouquinho disso. O que é essa opinião sobre o jejum intermitente? Deixa eu só colocar o plug da energia aqui, porque eu não percebi que estava fora da tomada e meu. Ah, O lógico. jejum intermitente é uma estratégia que quem vai te prescrever ou não é o seu nutricionista. Para de ficar se Uhum, auto-criando. Mas uhum, eu vou explicar um pouquinho para as pessoas entenderem. Funciona? Às vezes sim, às vezes não. Se você é uma pessoa muito ansiosa e ficar sem comer te deixa mais ansioso, porque você sabe que você não vai comer e você tem aquele horário, não é para você. Se você quer experimentar nessa quarentena, sem ser uma coisa muito dolorosa, mas experimentar, fazer estratégias, tipo, eu consigo jantar mais cedo e ficar sem comer até o café da manhã. Experimenta. A gente tem títulos para isso. uhum. Acho que travou um pouquinho. Então, estou tentando entrar aqui. Oi, gente. Aê! O pessoal tá super curioso aqui do jejum intermitente. É só um mistério para ficar mais. É, Foi só um mistériozinho. Desculpa, mas é que não estava aparecendo o link do imagina. convite. Bom, Não, o então Instagram vamos falar de acontece novo essas de coisas jejum, mesmo. né? É, Tem muita live também, né, acontecendo. pois é. O jejum, assim, fica difícil de falar, funciona ou não funciona, cada metabolismo é um, cada caso é um, né? O jejum, ele é uma estratégia nutricional que pode ser usada. Existem várias outras. O que eu costumo dizer para os meus clientes é, para chegar do ponto A até o ponto B, você pode ir de carroça, você pode ir a pé, você pode ir correndo, você pode ir de motocicleta, você pode ir de bicicleta, você pode ir de caiaque, você pode ir de avião supersônico. Cada um desses meios de transporte, ele tem um custo, Uhum, né? E vai fazer com que você chegue mais rápido ou mais devagar. E o preço dele, o custo dele para o seu metabolismo é diferente. Então, que fique claro de uma vez por todas que hoje é o jejum intermitente e amanhã vai ser, sei lá, a sola de Meca, que tanto faz, porque sempre, cada vez vai surgir uma outra estratégia e são coisas que cada um tem que discutir com o próprio nutricionista. Isso não impede, cada um sendo dono do próprio corpo, de tentar. Vi aqui pessoas falando, eu perdi 10 quilos, e o outro, isso não funciona. Sempre vai ter, gente.
com qualquer, sei lá, cogumelo da Malásia, vai ter gente que perdeu 10 quilos, gente que engordou 80, tá? O importante é a gente parar de tentar achar uma coisa que resolva externamente nosso problema. A gente tem que começar a tentar se entender e o nutricionista, assim como os médicos e outros profissionais da saúde, eles são parceiros para a gente conseguir entender o que funciona melhor para a gente. Não, o nutricionista não é um prescritor de dieta que vai te dar uma dieta e você vai fazer e ele é bom porque a dieta funcionou para você. O motivo da dieta funcionar ou não funcionar é diverso, né? Se existisse uma dieta que funcionasse, seja jejum intermitente, seja a dieta da USP, seja a dieta da sopa, da proteína, a gente sabe, né? A lista é longa. Não existiria mais gente obesa ou com problemas alimentares no mundo. Então, assim, vamos tentar parar de achar milagre e vamos pensar em comer de tudo. Agora, se você está em casa, na quarentena, quer experimentar uma técnica diferente, olha, eu quero experimentar tirar carboidrato, olha, eu quero experimentar ver como é que eu fico alguns dias sem comer nada de proteína animal, porque um dia talvez eu queira virar vegano ou vegetariano. Olha, eu quero experimentar comer só à tarde, ou não comer muito tarde, ou aproveita, esse é o momento. A gente está com tempo para fazer isso, que durante uma rotina de trabalho que a gente tem que sair de casa, a gente não tem tempo. Então aproveita que você está em casa, que se alguma coisa der errado e você ficar muito fraco ou ficar muito cansado, você pode ir lá e comer, né? Ou que você não vai ter o risco de, sei lá, xingar seu colega de faculdade porque você está muito nervoso, né? Você pode usar esse momento para fazer essas estratégias. Se você quiser fazer alguma coisa muito específica, você pode também chamar um nutricionista. Os nutricionistas estão trabalhando. É muito possível fazer consulta remota. Eu já faço isso há muito tempo com pacientes meus que moram em outros países ou outros estados. Só que a gente tinha que fazer consultas online e só era permitido pelo conselho depois que a primeira fosse presencial. Sim. Por conta desta pandemia, os conselhos todos profissionais da área da saúde autorizaram, né, que os profissionais atendessem, inclusive a primeira consulta. Então, eu estou atendendo muita gente que sempre quis passar comigo e morava em outro estado e não ia. Mas tem vários colegas, todos muito bacanas, né? Então, assim, vocês que estão no Instagram, dá para pesquisar um pouco da filosofia do profissional e tentar pedir ajuda dele. É um momento que a gente pode fazer uma mudança alimentar. Precisa fazer alguma mudança alimentar? Não. É que a gente quer sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou. Eu acho que sim. Né? Então... Agora, uma coisa que eu acho só importante falar, mas que, assim, pessoas que têm problemas de saúde, como diabetes, tal, aí o jejum intermitente não é indicado, né? Pessoas que têm problemas de saúde. Pessoas que têm problemas de saúde, doença autoimune, diabetes, dislipidemias graves ou outras coisas, provavelmente já acompanham com seus profissionais e aí tem que conversar diretamente com o profissional. Tudo que a gente está falando aqui é de maneira geral. Se a pessoa tem alergia alimentar, alguma questão de saúde, diabetes, se está grávida, né, se está com o sistema imunológico debilitado, não, gente. Aí realmente você precisa entender que é muito importante você ter um acompanhamento, sim, porque isso pode interferir, é claro. É claro. E aqui eu acho que foi falado aqui para quem não de tem... comer doce, por exemplo, diabético não pode, né? Claro. É só a gente lembrar porque, né, às vezes a pessoa ouve e fala, vou tentar o jejum intermitente, aí tem diabetes, passa mal, não pode ficar muitas horas sem comer. E aqui tá falando, por exemplo, que durante muito tempo a moda foi se alimentar de 3 em 3 horas. Isso também tem uma razão de ser, né, Márcia? Muita gente que faz jejum intermitente ou que faz dietas muito restritivas por um tempo, geralmente diz que depois acaba tendo mais compulsão, acaba comendo mais carboidrato, mais açúcar, né? Então, que a alimentação de 3 em 3 horas, ou alimentação mais equilibrada e mais variada, ela dá menos espaço para esse tipo de coisa, não é? A gente tem também capacidades digestivas diferentes. Tem gente que come o almoço e fica bem e não precisa comer nada à tarde e vai. Isso depende do quanto a pessoa comeu ou do que ela comeu. Pessoas que digerem carnes mais lentamente, por exemplo, às vezes comem carne e ficam o resto do dia bem, sem comer nada. E tem gente que sente fome não de 3 em 3 horas, tem gente que sente fome de hora em hora. Né? Então, cada caso é um caso. Por isso que se você está muito fora desses padrões, precisa sim ajuda de alguém para te ajudar a identificar o que caberia melhor você. Mas é isso. Sentiu fome,
come. Não precisa comer a mesma porção todas as vezes, né? Se a gente está usando agora esse momento para descobrir o quanto a gente quer comer, talvez a gente possa comer um pouco menos e depois ir comendo. Criança pequena, quem já teve filho ou acompanhou uma criança pequena, assim, tem, mesmo um bebê quando mama, tem semanas que você fala, meu Deus, a criança vai explodir de tanto mamar, não para de mamar, parece que mama de hora em hora. E depois passa 3 semanas sem mamar quase nada, ou sem querer comer quase nada, e daí você fica, a criança... Na verdade, a gente já está batendo. A Márcia acho que vai tentar entrar de novo, mas a gente já está batendo 1 hora aqui. Eu sei que o assunto é super interessante, que dá para a gente ficar falando horas sobre isso. Aliás, quase todas as pessoas que eu estou entrevistando aqui, eu estou dizendo que eu vou voltar a convidar, porque a gente sempre termina as lives com muito assunto para falar. Né? E assim, a gente, na duração de uma live, muitas vezes a gente não consegue falar tudo de uma vez, então estou já convidando a Márcia, viu, Márcia? Já estou te convidando para voltar aqui para a gente fazer mais lives, está todo mundo já em casa, né? Ou, enfim, e são sempre temas super interessantes que a gente não consegue abordar todo na live. Eu queria lembrar também que essa live vai ficar agora nos stories, 24 horas, e depois ela vai para o nosso portal, para o nosso site. Então, quem quiser ouvir lá. E é isso, eu queria convidar você, Márcia, já para voltar. Já fica o meu convite para voltar. E eu não sei se você quer deixar... prazer. É sempre você uma quer delícia. deixar que ótimo. Se você quiser deixar alguma orientação, alguma coisa, eu só aviso que quinta-feira eu estou de volta, às 6 horas. E o pessoal pode mandar perguntas pela hashtag CoberturaDV. E essa live vai estar no portal, né, no site, eu já disse. E eu vou trazer a Márcia de novo. Então, Márcia, se você quiser finalizar com alguma coisa, alguma orientação, o que você quiser, fica à vontade. Pessoal, obrigada pela paciência. Hoje, realmente, a internet não está tão legal. A gente acabou interrompendo mais vezes do que a gente gostaria. Sei que é um assunto que a gente tem muitas dúvidas. Isso é bom. É bom a gente não saber, é bom a gente pesar. O que eu queria dizer para finalizar a gente não precisa ficar muito nervoso em acertar tudo. Vamos usar essa fase para descobrir alimentos que você pode comer preparados de uma forma diferente, receitas que você não fazia faz tempo. Quem nunca cozinhou, talvez experimentar, pelo menos fazer um omelete, né? Assim, vamos nos desafiar, mas sem ser uma coisa que vire mais um peso. A vida já está bem pesada, né? A gente está enfrentando uma coisa bem difícil. E, acima de tudo, procure informar em fontes confiáveis. O doutor Drauzio Varela faz um trabalho impecável. A Mariana é jornalista, eu já conversei com ela várias vezes. Ela sempre vem com muita pesquisa, né, com confirmação de fonte. É isso que os jornalistas fazem. A gente não está lidando com uma coisa pequena. Não é brincadeira, é sério. Mas a gente não precisa ficar nervoso e desesperado. De novo, para mim, tá interrompendo, né? Mas assim, é isso. Vamos tentar levar numa boa. Começar a usar a alimentação também do lado bom. Porque comer bem, além de ser gostoso, vai proteger a nossa saúde e a nossa imunidade. Quem precisar de tratamento médico, faz tratamento para obesidade ou faz tratamento para diabetes ou alguma doença, já faz o acompanhamento, continue com o seu acompanhamento. Converse com o seu profissional, é muito importante. Quem está muito ansioso, procure um psicólogo. Os psicólogos também estão atendendo. Tem gente atendendo até sem custo, né? É importante a gente cuidar disso, tá? Tá bom. Super obrigada, Márcia. É isso aí. A gente vai firme passar por isso, vai passar, né? E a gente, enquanto isso, fica em casa se cuidando para que isso acabe o mais rápido possível, com menos mortes possíveis também. Tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Até quinta. Tchau, Márcia. Até mais. Tchau, obrigada.